capítulo 16, a partir do versículo 9. E eu queria dividir com a igreja o que o Senhor tem me revelado nessas 2 semanas. E eu pensei até que não traria isso hoje. Mas quando o irmão Fernando ali conversando com eu perguntei ao irmão quem ia pregar, e ele perguntou se tinha alguma coisa, eu falei que não. Mas imediatamente eu perdi a concentração do violão e começou a sair notas erradas ali. E eu vi que o Senhor estava me cobrando para poder passar para vocês também o que Ele tem me passado. Então, para que a gente não avance no horário, a palavra do Senhor, segundo o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 9, diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com eles, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia, que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo, passagem também conhecida como os 2 discípulos no caminho de Emaús. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza do seu coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, operando com o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. Amém. Nós estamos falando aqui da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que estava com Ele desde o início do seu ministério, igreja que participou de todos os milagres que o Senhor fez, igreja que viu o Senhor ressuscitar mortos, que viu o Senhor curar, que viu mais, viu até a transfiguração do Senhor. E o Senhor tinha avisado que tudo aquilo ali aconteceria. Ele seria morto, crucificado, morto, mas que ele ressuscitaria. Mas quando isso aconteceu, aquela igreja não acreditou, não creu no Senhor. E isso me remeteu a uma passagem de Pedro, que o Senhor vira para o apóstolo Pedro e fala bem assim: Pedro, quando de fato você se converter, você convencerá os seus irmãos. Mas como assim? É uma passagem que aconteceu próxima à crucificação do Senhor. Pedro estava com o Senhor, e Pedro foi quem disse: Tu és Cristo, Filho de Deus. Isso tudo, irmãos, serve para que a gente tenha, por exemplo, de que a fé é fundamental na caminhada com o Senhor. O Senhor, como eu falei já com alguns irmãos aqui, também foi pregado no interpretar, o Senhor, ele nos tirou do mar de lama, Ele nos apresentou o seu Evangelho, o seu amor, para que hoje a gente pudesse estarmos aqui. A gente se reúne como igreja, isso é maravilhoso perante o Senhor. A gente se reúne em uma vigília, é excelente, Deus se agrada disso. A gente se reúne na ceia do Senhor, cumprindo um mandamento, mas creio que todos nós fazemos por amor ao Senhor.
Mas a palavra do Senhor diz que a gente não pode obedecê-lo somente em parte. Nós não podemos tê-lo somente como Salvador, mas precisamos tê-lo também como Senhor. E uma das ordens que ele deu foi: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E ele ainda diz mais: e alguns sinais seguirão aos que creem. E isso que o Senhor tem mostrado não é para que a gente tenha em mente sobre o poder de expulsar um demônio, o poder de levantar a mão e curar. Não é isso. Mas é o fato de se colocar na posição para que, se preciso for, poder fazer. Existem muitas almas lá fora ainda a ser resgatadas, mas se a gente não sair da igreja para resgatar essas almas, o Senhor, ele vai nos cobrar. O Senhor, ele teve misericórdia de nós, já fazendo com que a gente abra a nossa boca nos nossos trabalhos. Excelente, o Senhor se agrada disso e devemos fazer, mas ainda é pouco. O Senhor dá oportunidade que, como a gente fazia lá na igreja de Cabo Frio, de ir aos hospitais pregar a palavra do Senhor. Mesmo assim, continua sendo pouco. O Senhor abriu 2 locais de pregação aqui em Magé, 2 centros de pregação, um masculino e um feminino. E não só por isso, eu e os demais irmãos que temos ido lá, podemos colocar no nosso coração que estamos fazendo a nossa parte. De forma nenhuma. A gente tem que sempre se dedicar mais ao Senhor. E isso não pode ficar só de palavras. Isso tem que ficar em atitudes. E mais ainda, e tem que ser por amor. O irmão pregou aqui ainda agora que o Daniel, o profeta Daniel, foi jogado na cova dos leões, através de um edito que um rei deu. Mas esse mesmo rei, o que esse rei fez? Ele passou a noite toda, irmão Jefferson, jejuando pela vida do Daniel, e ele não era cristão. Ele não era do povo de Deus, ele era um rei persa, ele era um rei dos medos. Mas ele fez por quê? Por amor ao Daniel. Quando o Senhor Jesus vem, ele não fala para a gente ter amor a uma pessoa que a gente conhece somente, amor aos colegas de trabalho, amor aos que estão nos hospitais, não. Ele fala para a gente ter amor a toda criatura. Como? Pregando o Evangelho. A gente precisa tomar uma posição com relação a isso. Porque, conforme eu falei, o Senhor não pode ser visto só como Salvador. Também tem que ser visto como nosso Senhor, e Ele ordena isso. O irmão Jorge uma vez falou comigo uma coisa que eu guardei, que é verdade. Tem semanas que a gente se empenha muito na obra do Senhor, e tem semanas que não. E o Senhor diz para que a gente não seja inconstante, pelo contrário, Ele diz para que a gente seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Agora, para que a gente não fique só em palavras, eu vou pedir que os irmãos abram alguns textos rapidamente para confirmar o que o Senhor disse àqueles homens. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, por favor, versículo 40 ao 41. Essa passagem vai falar sobre o apóstolo Pedro. Pedro estava diante de uma multidão que não sabia o que estava acontecendo com eles. E Pedro começou a pregar. E no versículo 40 vai dizer assim, ó: com muitas outras palavras isso testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas ao reino de Deus. Com uma pregação do apóstolo Pedro, que era um homem que a Bíblia fala, como nós. Atos capítulo 3, versículo 1 a 8, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: e Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona,
E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Irmãos, o que esses irmãos tinham de diferente? Por que a gente não tem procurado colocar nossa palavra, nossa vida conforme a gente tem proferido, para que o Senhor possa nos usar para isso? O Senhor nos buscou para poder nos usar para apresentar o seu Evangelho. É certo que às vezes o inimigo pode colocar na nossa cabeça assim, ó, vai vir um tempo do Senhor. Está certo, é o Senhor que decide o tempo. Mas Ele não mandou que a gente meditasse nisso, Ele deu uma ordem, e de pregar o Evangelho. Às vezes a gente fica clamando para que um parente nosso venha para o reino do Senhor. Mas eu já parei e já comecei a me perguntar: e o que eu tenho feito para o reino do Senhor? Ido ao centro de recuperação na quarta-feira? Só isso? Irmãos, o Senhor me cobrou muito porque eu coloquei no meu coração o desejo de servi-lo em espírito e em verdade, em viver segundo a sua palavra. Mas Ele requer que a gente tenha um compromisso com a palavra dEle, se santificando para Ele, para poder ser usado por Ele. Atos capítulo 5, versículo 18 ao 20. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. Estou lendo o versículo errado, versículo 18, 19 e 20 do capítulo 5. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Esses apóstolos saíram à rua, eles começaram a pregar a palavra do Senhor. Mas os sacerdotes da época não acreditaram neles e mandaram prender. A igreja se posicionou, orou, o Senhor enviou o anjo e tirou Pedro de lá. E isso, eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos, já tivemos essa experiência de ser livrados pelo Senhor em algumas situações. Isso demonstra a misericórdia e o amor do Senhor. Porque mesmo nós assim como os primeiros cristãos, manifestavam um momento de incredulidade, o Senhor não os lançava fora. Pelo contrário, pela misericórdia e por amor, Ele dava a oportunidade cada vez mais de eles se lançarem na obra do Senhor. Então, às vezes, a gente pode pensar, mas esses homens eram apóstolos, viram o Senhor. O que a gente vai falar então de Filipe? Atos capítulo 8. Filipe, diz a palavra do Senhor que um anjo apareceu, um anjo falou a Filipe para que ele fosse até certo lugar, porque alguém estava procurando entender a palavra do Senhor. E a gente vive num tempo em que eu até pensei, quando o pastor Ricardo pediu que eu e alguns irmãos a gente pudesse organizar o evangelismo, eu até pensei que a gente ia até ficar com uma certa dificuldade de agendar, mas não está acontecendo isso. Então eu comecei a pensar na seguinte
na seguinte meditação. Se a gente está vivendo num tempo que a palavra do Senhor diz que haveria fome e sede, não de comida e nem de bebida, mas de se ouvir a palavra de Deus, o que está acontecendo? Será que a gente está se posicionando da forma que agrada o Senhor, para o Senhor nos direcionar a essas pessoas que estão querendo? Porque o Senhor, Ele diz na palavra dele que Ele não tem prazer na morte de nenhum ímpio, mas que ele se converta. Então nós precisamos nos posicionar perante o Senhor para que Ele possa fazer com que a gente venha se colocar na posição, venha se santificar e venha fazer com que o Evangelho saia dessas quatro paredes. Mas, precisa de mais. Como eu falei, creio que todos nós pregamos no nosso trabalho, pregamos aonde que a gente passa, mas o Senhor, Ele requer mais. Porque 2 semanas atrás, no centro de recuperação, alguns irmãos têm ido lá junto com a gente ajudar. Mas o irmão Jefferson já tinha me alertado. Se prepara porque pode acontecer de que um dia não dê para um irmão vir, não dê para outro vir. Isso pode acontecer. Isso é normal acontecer. Como aconteceu com ele, que o pneu da moto dele furou. O irmão Fernando, ele não pôde vir. Acho que o irmão Jorge estava trabalhando. E nesse dia minha mãe também tinha ido para o Rio. Só que quando eu cheguei no centro de recuperação, os próprios pacientes tinham colocado as cadeiras para ouvir o culto, e até coloquei no grupo da igreja que eles separaram os lugares para a igreja do Senhor. E onde estava a igreja do Senhor? Porque a igreja não é feita só de alguns, a igreja é feita de todos. Não fique chateado comigo, porque eu não posso deixar de falar o que o Senhor tem colocado na minha mente. Porque Ele me cobrou ali, ó, fazendo arranjos novos. Eu já não sei tocar muito bem, mas nota que eu sei, eu percebi que o Senhor queria que fosse transmitido, e a igreja precisa entender, como, acho que até o pastor Ricardo falou comigo essa semana, uma passagem de Lucas 9, se eu não me engano, que às vezes a gente pode estar colocando muitas coisas como empecilho para estar na obra do Senhor. Trabalho, família, devemos ter atenção sim, com tudo isso. Mas a palavra do Senhor diz que é para a gente buscar primeiro o reino dele, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, quando eu estava lá e vi que eles tinham preparado para ouvir a palavra do Senhor, o Senhor trouxe na minha mente que pareciam que eles estavam com mais fé do que eu, porque eles tinham certeza que o culto ia acontecer, que a palavra ia ser pregada, e não tem acontecido só no centro de recuperação masculino, não, no centro de recuperação feminino também. Eu sei que às vezes não aparecem pessoas para poder ajudar. Aí a minha preocupação comigo e com os irmãos é o seguinte: quando estivermos diante do Senhor, a gente não sabe a hora. Pode ser na volta do Senhor, pode ser daqui para casa, quando a gente for embora. E o Senhor me perguntar: Marcelo, o que meu evangelho serviu para você? Eu começar a relatar para ele o que ele fez na minha vida, e ele me perguntar: e para o meu reino? O que você fez para que o meu reino aumentasse? Se eu te ensinei. Então eu passei a entender, pastor, porque quando o Senhor mudou um pouco o tratamento com a nossa igreja. Porque quando eu estava em Cabo Frio, eu escutava o Senhor às vezes falando por intermédio de usar um irmão, usar uma irmã nas vigílias. E eu ouvi uma vez que o Senhor tinha a igreja como uma menina dos olhos. E ultimamente o Senhor só tem falado: até quando? Até quando? Até quando? O Senhor está nos cobrando e às vezes a gente pode estar não percebendo. Às vezes o nosso coração pode estar endurecendo para não admitir que precisamos ser mais ativos na obra do Senhor. Então que a gente possa meditar nas nossas prioridades, nas prioridades do reino de Deus, e ver se realmente estamos tendo o Senhor Jesus Cristo, não só como Salvador, mas também como Senhor, porque foi ordem dele, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E não deixe, irmãos, porque Satanás já tentou colocar isso na minha cabeça. Não deixe que Satanás tente colocar na cabeça de qualquer pessoa que aquelas vidas lá não importam para o Senhor. Ou então que a gente esteja jogando pérolas aos porcos. Nós não fomos colocados como juízes, nem como julgadores.
Nós fomos colocados para pregar a palavra do Senhor. Aqui está escrito a toda criatura. Jesus, quando pregava no templo, quase ninguém cria na palavra dele, os sacerdotes. Mas quem dava crédito para ele era quem estava lá fora. A palavra diz que ele andava com publicano e pecador. Então, às vezes, Satanás ele vai querer colocar isso. Porque a gente vai lá e não é um trabalho de um dia, não é um trabalho de uma semana. Pode ser um trabalho que às vezes o Senhor não vai permitir que a gente veja o fruto, para que a gente não se ensoberbeça. Mas nós já temos 2 ou 3 frutos, ou até mais, né, irmão Jefferson? Que nós já vimos recuperados. E foi uma alegria. Eu imagino a alegria que o apóstolo Pedro e o apóstolo João tiveram aqui, ao ver um homem que sempre foi paralítico, e por apenas executar a ordem de Jesus, de pregar, de profetizar sobre aquela vida, em nome de Jesus, a alegria que foi para ele de ver aquele homem saltando. E essa alegria que o Senhor quer que a gente tenha também. Às vezes eu penso que o mal está avançando com muita rapidez por causa de omissão da igreja. E uma vez quando eu falei isso, eu ouvi que a gente às vezes pode estar também tomando muito fardo dos outros. Isso é uma palavra do diabo, não é uma palavra de Deus. O Senhor, Ele não mandou a gente medir, Ele falou que o jugo dele é suave e leve. Mas Ele deu uma ordem, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Então que a gente possa continuar fazendo nossas reuniões, continuar adorando o Senhor, continuar, é maravilhoso para mim, irmãos, é muito gostoso estar aqui com vocês. Mas é preciso também estar com a mão na obra lá fora, porque o Senhor Ele fala para que a gente ide e pregue o Evangelho. Foi isso que o Senhor tem falado comigo, irmãos. Não tome como eu sei mais do que ninguém, porque não é, pelo contrário. O Senhor me mostrou em cada pedacinho do que eu tinha que melhorar, e não são poucos, para que a gente possa realmente fazer tudo o que pudermos fazer para agradar o nosso Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.